No vídeo de hoje eu vou falar sobre diversos fatores que tornam o processo judicial de inventário lento, demorado. Meu nome é Vitor Pereira dos Santos, eu sou especialista em inventários e planejamento sucessório. Bom, o primeiro fator que causa o inventário lento é a existência de menores incapazes. Por que causa o inventário mais lento, mais demorado? Simplesmente porque essas pessoas elas precisam ter os seus direitos fiscalizados pelo Ministério Público, que é um dos atuantes no processo de inventário quando há existência de menores e pessoas incapazes. O promotor de justiça ele precisa ser intimado nesse processo judicial de inventário para fiscalizar se os direitos desses menores e incapazes eles estão sendo cumpridos. Então, quando o juiz dá aquele famoso despacho ao MP, significa que ele está intimando o promotor de justiça que trabalha lá no Ministério Público e que, por força da lei, ele fiscaliza o direito dos menores e pessoas incapazes dentro do processo, dentro de alguns processos, mas também no processo de inventário. E muitas vezes esse profissional ele também faz requerimentos, solicitação de documentos dentro do trâmite do processo. Então isso costuma gerar um atraso natural porque ele também formula pedidos do processo. E mesmo que ele não formulasse pedido, ele tem uma prerrogativa legal de que o prazo para ele se manifestar no processo é sempre contado em dobro. Tá? Isso tem previsão na lei e é uma prerrogativa, é um direito do promotor de justiça que trabalha lá no Ministério Público e ele vai se manifestar com o prazo em dobro. É o dobro do prazo que o advogado tem para se manifestar no processo. Então, em regra, o que acontece? Quando ele é intimado, ele quase sempre se manifesta lá para o final do prazo, ou então no último dia do prazo. Isso porque esse profissional ele atua em diversos processos judiciais, então o volume de trabalho para ele é muito grande. Ainda que ele tenha uma equipe de apoio, é muito difícil ele conseguir atuar em tantos processos ao mesmo tempo. Então isso torna o processo de inventário mais demorado em razão da participação de um outro profissional, no caso o promotor de justiça, que vai fiscalizar se os direitos das pessoas menores e incapazes estão sendo respeitados naquele processo de inventário. Poucos sabem dessa necessidade, mas é uma necessidade que costuma atrasar o processo de inventário, sim. Um outro fator que causa atraso no processo judicial de inventário é a demora para a obtenção de documentos antigos. Bom, o processo de inventário, ele é da essência dele a comprovação por meio de documentos, não só da qualidade de herdeiro, mas também da regularidade dos bens que estão sendo transferidos ali, que compõem a herança. Então a pessoa normalmente ou não tem certos documentos, ou esses documentos estão deteriorados pela ação do tempo. São documentos que normalmente ficam guardados em gavetas, pastas e acabam sendo danificados pelo próprio decurso do tempo, umidade. Então esses documentos não estão legíveis e como são documentos antigos, às vezes certidões de nascimento, certidão de casamento com 30, 50 anos atrás, esses documentos realmente não estão legíveis e aptos para poder comprovar o direito dessas pessoas no processo judicial. Então o juiz, obviamente, solicita que aqueles documentos sejam renovados, sejam emitidos segunda via daqueles documentos, para ele ter a certeza e julgar de acordo com a análise e comprovação daqueles documentos que estão sendo juntados. E esses documentos, em sua maioria, são emitidos por repartições públicas, que normalmente exigem também a comprovação e a informação dos dados para poder conseguir esses documentos, essas certidões.
Isso já é um processo que é demorado, né? Duram dias para a obtenção de certos documentos. Então isso também torna o processo judicial de inventário demorado. Caso a pessoa não saiba ou não tenha o documento, tem que se fazer diligências, pesquisas para saber aonde aquele documento foi emitido, de repente qual o cartório correto para você ir lá e solicitar. É claro que hoje, com o advento do processo eletrônico, muitos documentos são obtidos, certidões também, são obtidos através da internet e têm validade jurídica e podem ser usadas no processo. Mas nem todos os profissionais têm essa habilidade, nem todas as pessoas estão aptas também a utilizar essas tecnologias, e isso causa normalmente uma demora natural no andamento do processo de inventário. Um outro fator que costuma atrasar o processo de inventário é a regularização de documentos e pagamento de impostos. O brasileiro costuma deixar tudo para depois. Então, muitas vezes ele adquire bens e não regulariza, não legaliza a aquisição dos bens em nome próprio, né? Às vezes fica ainda com o nome do banco que financiou, por exemplo, ele não vai lá, não faz a averbação da quitação para dar a baixa da alienação. No carro a mesma coisa, às vezes o carro fica anos lá em nome do banco e aí falece daquela forma. Então a pessoa não tem um documento hábil para comprovar ali que o bem é dela no inventário, né? Ou às vezes o próprio herdeiro que se divorciou e não averbou lá o divórcio na certidão de casamento. Então é uma providência que vai atrasar naturalmente o inventário, porque vai ter que regularizar aquela certidão, aquele documento, tá? Então isso também costuma ser um fator que atrasa o processo judicial de inventário. Um outro fator que causa atraso no processo de inventário é que os órgãos públicos, eles naturalmente demoram para analisar documentos, para se manifestarem. E no processo de inventário, como nós temos que pagar os impostos e comprovar através das certidões a regularidade, né, dos bens, a regularidade dos herdeiros, esses órgãos, como por exemplo a Procuradoria Geral do Estado, que é o órgão que faz o controle e a fiscalização do pagamento do imposto da herança, o imposto de transmissão, ele faz o pedido de comprovação do pagamento do imposto, ou se a gente apresenta o pagamento do imposto no processo, ela vai ser intimada a se manifestar. E isso demora para ela analisar normalmente, e principalmente porque ela também tem a prerrogativa de prazo em dobro para se manifestar. Então isso acaba atrasando também o processo de inventário, porque é mais uma pessoa, mais um atuante dentro do processo que tem que ser intimado para se manifestar sobre a relação de bens, né, sobre as declarações de bens e herdeiros, sobre depois o pagamento do imposto. E como tem prazo em dobro, sempre atrasa o procedimento, tá? É natural que é mais uma pessoa para falar no processo de inventário. Muitas vezes o cliente não tem ciência de que não há só os advogados e o juiz. Ele não sabe que tem o Ministério Público, como eu já falei, a Procuradoria do Estado. Então isso tudo torna o inventário mais demorado. Um outro fator que costuma causar atraso no processo judicial de inventário é a existência de muitos herdeiros e que são representados por advogados diferentes. Porque veja bem, se você já tem muitos herdeiros no processo de inventário e eles são representados por advogados diferentes, são várias pessoas para se manifestar, vários advogados para se manifestarem, serem intimados no processo, juntar documentos, manifestações. Então o juiz, ao invés de ler uma manifestação, por exemplo, de um advogado que representa todos os herdeiros, ele vai ler às vezes 5, 4 manifestações, documentos juntados por esses advogados, vai ter que atender pedidos de vários advogados, né? Normalmente, quando se tem muitos herdeiros
e representados por advogados distintos, se tem um cenário de litígio no processo de inventário. Então, naturalmente, esse processo de inventário judicial, com muitos herdeiros e muitos advogados, vai demorar, não vai ter o seu andamento normal, porque, obviamente, vai dar muito mais trabalho para o judiciário analisar esse processo, ao invés de um processo mais simples, com poucos herdeiros, um ou outro advogado só, ou apenas um. Então, isso é uma outra causa que atrasa o inventário. Um outro fator é a existência de litígio entre os herdeiros. Normalmente são questões familiares, são questões de cunho emocional, questões relacionadas com a história daquela família, questões relacionadas com o relacionamento do herdeiro com o falecido, né? Pode ser o pai ou a mãe, enfim. Essas questões, muitas vezes, tumultuam o andamento do processo de inventário, mas não simplesmente porque é um litígio. Não, é porque o herdeiro, ele coloca na cabeça do advogado, principalmente o advogado que não é especialista em inventário, que determinada questão tem que ser levada ao juiz, ele tem que tomar conhecimento do juiz de inventário, tem que saber por que isso aconteceu, por que aquele bem foi assim, assado. Questões que não são cabíveis dentro do procedimento de inventário. O procedimento de inventário é só para transmitir a herança para os herdeiros. E muitos profissionais, infelizmente, eles pegam essas informações familiares, essas questões de cunho emocional e trazem para dentro do inventário, fazem pedidos que não são cabíveis naquele rito do inventário e causam tumulto. Por quê? Muitas vezes o juiz manda o outro herdeiro se manifestar e aí ele devolve aquela acusação, rebate aquele pedido e o juiz fica ali perdendo bastante tempo quando deveria dar andamento regular ao processo e simplesmente falar que aquilo não é cabível dentro do inventário. Agora, quando o profissional, o juiz, ele diz para o profissional advogado que não é cabível para ele procurar a ação própria, aí sim o inventário flui. Ou então, quando o advogado é especialista, ele fala para o cliente, olha, tudo bem que você paga meus honorários, tudo bem que essa questão é relevante para você do ponto de vista emocional, familiar, mas não é para trazer para o inventário. Essa questão vocês têm que resolver entre vocês. O advogado ele não resolve todos os problemas da família. Ele faz a transferência ali da herança para os herdeiros, de acordo com a lei, de acordo com o direito de cada um. O profissional que é especialista, ele tem que falar isso, tem que deixar o cliente ciente disso, para não causar atraso para o próprio cliente. Se ele ceder a esses pedidos e formular pedidos que não são cabíveis dentro do inventário, o processo vai demorar e acaba que no final ele vai ser o culpado pela essa demora e não o litígio entre os familiares. Infelizmente é assim. Agora que você já sabe que tem diversos fatores que atrasam o processo judicial de inventário, como que é possível a gente conseguir acelerar esse processo? Como que é possível você entregar para o seu cliente o direito dele, a herança dele, em menos tempo? Bom, muitas questões e muitos fatores que eu falei aqui podem ser corrigidos com uma boa técnica, com atenção ao procedimento, com atenção ao direito do cliente, com uma preparação prévia antes de você ingressar com o inventário judicial, é preparar os documentos, buscar as certidões, organizar o direito do seu cliente para demonstrar ali para o juiz e fazer um processo fluir de acordo com a normalidade, de acordo com a boa técnica. Dificilmente um advogado que não é especialista em inventário vai conseguir entregar isso para o cliente, porque naturalmente o processo já é demorado. A gente sabe que muitos fatores, o judiciário tem muitos processos, isso é quase que um fato notório para todo cliente. Só que ele não sabe que esses fatores que eu trouxe aqui no vídeo de hoje contribuem
para o atraso e para a morosidade, para ele receber a herança em mais tempo, né? Ele mesmo pode dar causa a isso. Eu tenho certeza que se ele estiver atento a esse vídeo e tomar conhecimento dos seus direitos, ele, na hora de procurar um advogado, ele vai saber passar para o advogado o que ele precisa fazer para não atrasar mais um processo que já naturalmente é. Tem várias pessoas que participam, vários profissionais que atuam nesse processo, né? E os eventos naturais, que às vezes tem pessoas menores, incapazes, isso já vai naturalmente tornar o processo um pouco mais demorado. Mas não precisa ser tão demorado como processos, né, de 20, 30 anos em tramitação no judiciário. Outro dia apareceu um processo no escritório de 1969 e ali tinham vários fatores desses que eu falei no vídeo de hoje que contribuíram para chegar hoje, em 2023, que eu estou gravando esse vídeo, e o processo não tinha acabado, né? Então, assim, o primeiro passo, óbvio, que é procurar um especialista. Mas se você não pode procurar um especialista, pelo menos manda esse conteúdo para o seu advogado, o advogado que você conhece, da sua família. Quem sabe ele pode se valer desse conteúdo para dar mais celeridade ali no seu direito e o seu processo ser mais rápido. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica atento aqui no canal que a gente vai trazer mais conteúdos como esse.